Atos, capítulo de número 3, verso de número 1. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola. A porta formosa do templo ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Quem pode, diga glória a Jesus. Tome o seu assento, por favor. Me deram uma missão e a proposta hoje é pregar sobre serviço. Antes de eu falar com vocês, eu trouxe 2 títulos de livros que eu venho trabalhando aqui. Um deles é Modo Excelência, um livro que eu escrevi ao chegar aqui na América, com a proposta de despertamento. Ao chegar aqui, eu me deparei com uma doutrinação. Nada se pode aqui, nada se consegue, ninguém avança, ninguém constrói, ninguém se documenta, ninguém se legaliza. Tudo aqui é difícil. É uma realidade intrínseca na mente da maioria das pessoas. Uma grande verdade é que isso só é verdade para quem aceita a proposta que lhe é oferecida. A maioria das pessoas que vivem aqui faz o que todo mundo faz, por isso só tem o que todo mundo tem. Às vezes teremos que cruzar uma linha e essa proposta é de excelência. O grande dilema nosso é que nós aprendemos a linha da mediocridade. Embora a gente torne mediocridade uma palavra muito ruim, a proposta da mesma é estar na média. Então a gente vive como todo mundo vive, acaba tendo o que todo mundo tem e os mesmos resultados, e é por isso que a gente acaba pregando essa doutrinação. Todavia, se você quiser, é possível romper a linha. É possível fazer algo diferente nessa nação e é possível alcançar aqui coisas extraordinárias. Como o pastor Rogério, vivendo nível da excelência, cruzando uma realidade. O que é excelência, pastor? Fazer o que eu tenho, o melhor que eu tenho, na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho melhores condições para fazer. Se você quiser, será possível você viver algo excelente nessa nação. Com ele, trouxe também a trajetória de um líder. Aqui eu estou pontuando o ministério de Josué. São 3 primeiros capítulos, que eu estou capítulo a capítulo, versículo a versículo, falando das estratégias que Deus tem dado a Josué para liderar em um terreno que já tem dono. A gente precisa entender que nós estamos em um terreno que tem dono. E para romper aqui, a gente vai precisar de algumas estratégias que podem fazer toda a diferença. Vai estar ali, depois você passa lá, se você quiser. Compro do pastor Paulo, se sobrar alguma coisa, como vocês são ricos. Irmão, me ajuda aí, cara. Caramba, se eu falar que vocês são pobres, aí o pastor me amaldiçoou. Aí eu falo que é rico, vocês não recebem. Precisa me ajudar, se você decidir o que vocês querem. Então, como vocês são ricos, compra o meu e do Paulo. E já financia o próximo do pastor Alex também. Vocês são tudo ricos. Pronto, está resolvido. Queridos, servir é um dos grandes dilemas dessa geração. Nós somos a geração que menos queremos servir no conceito de igreja. E aí eu vou usar bem o conceito de igreja, porque é o local onde estamos e é sobre o que de fato se trata essa escola. Servir é um grande desafio, até porque as pessoas não têm problema para servir. A dificuldade das pessoas é a quem servir. Eles não têm problema de fazer, a dificuldade deles é por que eu estou fazendo. E por que isso precisa ser pontuado? Porque a grande maioria das pessoas que o servem faz com um propósito específico visando o seu bem-estar, sua melhora, qualidade de vida. Ou seja, se isso não interfere na minha vida em nada, então não tem por que fazê-lo tal coisa. Por que isso precisa ser pontuado e anotado? Porque a nossa geração
vive uma escassez de pessoas disponíveis ao serviço tão grande, mas tão grande, que tudo o que acontece num pequeno grupo. Porque isso é uma realidade porque as pessoas aqui, e aí eu vou usar bem o termo aqui, porque é o lugar onde estamos, as pessoas aqui só conhecem realidade de culto. O que é realidade de culto, pastor? Ela só tem que vir no culto. Então, eles entendem que igreja acontece 7h30 da noite, termina às 9 horas, vai-se embora e daqui 2, 3, 4 dias ele retorna para o próximo serviço. Ele aprendeu que servir é simplesmente ir ao culto. O culto é a menor partícula desse processo. Igreja acontece antes do culto. Igreja acontece antes dos nossos encontros. Igreja é uma realidade tão intensa e real que as pessoas, ou a maioria dos membros que congregam aqui, não fazem ideia do que está sendo proposto num sábado à tarde numa igreja como essa. Eles vão vir amanhã pela manhã, sentarão em um banco como esse, levantarão a mão quando alguém levanta, gritará se alguém mandar gritar, fará o seu culto, ouvirá uma palavra e vai embora com o sentimento, com a sensação de dever cumprido. Fui pastor numa igreja no Rio de Janeiro e eu pastoreei um homem chamado Xandão ou Alexandre. A gente chamava ele de Xandão porque ele era maior que eu. Imagina um cara maior que eu. Poucas vezes na vida, Thaís, eu olhei para cima, mas Xandão me fazia fazer isso aqui. Ele era enorme. Xandão era sargento, tenente da PM do estado do Rio de Janeiro, e ele se converteu, a gente discipulou ele, levamos ele e a família para a igreja, e aí quando ele aceitou Jesus, ele começou a frequentar a igreja todos os domingos. Era muito curioso, porque quando terminava o culto, o Xandão vinha, me dava um abraço e dizia: pastor, estou indo embora feliz. E eu dizia: por que, Xandão? E ele dizia o seguinte: porque agora eu estou quites com Deus. Quites com Deus era a ideia de novo convertido que Xandão desenvolveu para aprender que ir ao culto era um favor que ele fazia ao céu. E sem levar em consideração a ignorância, o tempo de novo convertido que ele tinha, e eu nunca nem o corrigi sobre isso, ele me abraçava feliz e dizia: tô quites, pastor, eu vim para o culto. Eu dizia: que bom, Xandão, você veio para o culto. O grande dilema é que a nossa geração, embora tenha anos de crente, vive a síndrome Xandão. Nós viemos para a igreja como se Deus nos devesse alguma coisa. Viemos para a igreja como se estivéssemos fazendo um favor ao pastor. Viemos à igreja como se isso não fosse fundamental, não fosse oxigênio para a nossa vida espiritual. Nós aprendemos a frequentar a reunião, nós aprendemos a servir no culto enquanto alguém está dirigindo o culto. A gente levanta a mão, a gente grita, a gente participa da reunião. O grande dilema é o que isso de fato e verdade está gerando em nós. E aí nós não descobrimos, porque vivemos uma igreja distante, embora frequentemos templos, embora frequentemos reuniões. O texto que eu li com vocês tem muito a ver com o que eu tenho para falar, porque sempre que eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eu descubro que a igreja está em uma franca expansão. Se você tiver o cuidado de ler o capítulo 2 de Atos, vai descobrir o movimento espiritual que está acontecendo na igreja. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estão reunidos, habitando no cenáculo, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos, verso 4 do capítulo 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. A partir daí começa um movimento de igreja. Após o Espírito Santo inundar aquelas 120 pessoas, começa um movimento de igreja. O primeiro movimento acontece em uma grande revolução. Se você ler o capítulo 2, verso 4 até o verso de número 40, vai descobrir que Pedro, possuído pelo Espírito Santo, prega um único sermão. E a igreja que tem 120 passa para quase 3.000 pessoas que se converteram. Em um único sermão, a igreja ganha um volume. Imagine, pastor Alex, que um único sermão mudou a realidade do lugar. Em um único sermão, mudou a realidade que nós estávamos assistindo no sermão anterior. E o que a gente precisa ter em mente é que Deus não precisa de muito. Um único sermão pode mudar a realidade do lugar. O único sermão. E o que é um único sermão?
sermão, pastor, uma única mensagem? Não, é a mesma mensagem. Não entendeu? Vou dizer, não, é pregar todo dia a mesma coisa, sem alterar a identidade, ter a mesma mente, a mesma ideia e mesma proposta. Em um único sermão, Pedro alcançou quase 3.000 almas. E por que isso é relevante de pontuar? Porque a igreja cresce de duas maneiras. Capítulo 2, verso de número 41 de Atos, diz que em um único sermão, quase 3.000 almas se converteram. Por quê? Porque a igreja cresce em grande evento. Eu queria que você entendesse isso. Igreja cresce em grande evento. Igreja cresce em grandes movimentos. Existe um motivo pelo qual Deus tem dado porções a pessoas à parte. Eu não sei se você sabe respeitar isso, mas eu preciso que você entenda. Existe um motivo pelo qual Deus tem dado a pessoas porções à parte. Tem pessoas que carregam grandes massas, grandes multidões. Para quê? Para crescimento. Algumas pessoas nunca entenderão o motivo pelo qual um grande evento é fundamental. Por que, pastor, que um grande evento é fundamental? Porque grande evento também promove igreja. E aí, falando no contexto atual, grande evento apresenta espaço, apresenta lugar, mostra ambiente, mostra pessoas, diz que estamos aqui. Algumas pessoas pregam muito contra grandes eventos. O que ela ignora é que em um grande evento, quase 3.000 almas. Segundo o grande evento, quase 5.000 almas. Para que grandes eventos são fundamentais? Para arrastar pessoas. E algumas pessoas cometem o equívoco de pensar que isso não é relevante. E por que é que as pessoas cometem esse equívoco? Porque não sabem aproveitar um grande movimento. Pastor, explique isso melhor. Quando você faz um grande movimento dentro da sua igreja, e é por isso que você precisa apoiar os movimentos que a igreja está promovendo. Vou dizer isso de novo. Você precisa apoiar o movimento que a igreja está promovendo. Quando você faz, em um contexto atual, um grande movimento na igreja, a proposta não é ter alguém famoso no seu altar. Quando você faz um grande movimento dentro da igreja, a proposta não é ter alguém popular na igreja e tornar a igreja popular por alguém, porque igrejas não se tornam popular por alguém, se torna popular pelo que Deus está fazendo nela. E por que é que isso é fundamental de termos? É fundamental de termos porque nós recebemos a oportunidade de apresentar ao público dessas pessoas a estrutura que Deus está nos confiando. Por isso ele é fundamental de ser feito. Igreja cresce em grandes movimentos. Atos capítulo 2, verso de número 47 diz que a igreja cresce em um segundo movimento. Esse agora não é grande, ela cresce nos pequenos movimentos. Capítulo 2, verso 41, diz que a igreja crescia de templo e nas casas, no templo e nas casas, nos pequenos grupos e nas casas, dentro dos cultos diários e nas casas. A igreja cresce em grande evento e a igreja cresce em pequenos grupos. Eu não sei se você percebe isso, mas o que estamos fazendo aqui é treinando a nossa realidade para aquilo que Deus vai confiar nas nossas mãos. Eu não sei se você sabe, mas Deus, antes de confiar, precisa te treinar. Antes de Deus te dar uma grande unção, Ele precisa te treinar. Antes dele te dar uma grande habilidade, Ele precisa te treinar. Esse treinamento não acontece em grande evento. Grandes eventos, aleluia, só receberão você depois do treinamento. E quando é que esse movimento acontece, pastor Rogério? No templo e nas casas, no dia a dia da igreja. E aí o texto do capítulo 2, verso 47 diz que Deus acrescenta à igreja os que se haviam de salvar. Ou seja, quando a igreja se estrutura, é Deus quem traz as pessoas que são daqui. Não existe nada que possamos fazer para manter algumas pessoas aqui, bem como não tem nada que possamos fazer para expulsar algumas pessoas daqui. Por quê, pastor? Porque quem traz é o dono da igreja. Nós só trabalhamos, nós só servimos, nós só se ajustamos e quem traz é o dono. Se tem uma coisa que Deus não dá a ninguém, e não importa o que o senhor faça, pastor Alex, é a glória do crescimento. Deus se respeita demais para falar que essa igreja cresceu porque o pastor prega muito. Deus se respeita demais para falar que a igreja desenvolveu porque tem um bom grupo de louvor. Deus se respeita demais para falar que o sucesso da igreja está em alguém quando ela nasceu no Calvário. Eu não sei se você está no mesmo culto que eu. Deus não permite isso. Deus não permite que a gente roube o que é dele. Por isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro prega
prega, quase 3.000 almas aceitam a Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 46, a igreja se reúne no templo e nas casas, mas o verso 47 diz o motivo pelo qual ela não para de crescer, porque o dono da igreja é quem traz as pessoas. E a gente pastoreia, a gente se organiza, a gente se prepara, a gente se estrutura. Para quê? Para Deus trazer. Quando Deus vai trazer? Quando a gente tiver habilidade para lidar com aquilo que Deus tem para trazer. Tem igrejas que nunca vão passar de 10. Outros nunca passarão de 100. Outros nunca passarão de 1.000. Por quê, pastor? É a capacidade que ele comporta. Deus não é irresponsável para trazer para nós um grupo que a gente é incapaz de pastorear. Que nada, pastor, é só fazer o trabalho, é só botar luz, é só pintar, é só... Ei, irmão. Ei. Imagina Deus comprometendo o céu porque você acha que tem habilidade para alguma coisa. Imagina Deus comprometendo a proposta do evangelho porque você acha que tem habilidade para alguma coisa. Igreja não cresce na nossa habilidade, nós fazemos o trabalho e Deus traz. Eu já quero abrir um parênteses só para profetizar uma fala. Vai preparando-se, porque o que Deus vai trazer, aleluia, precisaremos estar no tamanho certo. A igreja cresce. Ela cresce como organização, bem como organismo. Existe uma distância, embora coabitem juntas, entre essas duas declarações. Igreja como organização depende de estrutura, como organização de templo, como organização de placa, como organização de CNPJ. CNPJ no Brasil, não sei como é que se fala isso aqui. Como é? Esse trem aí, esse negócio que ele disse aqui, se eu falar 3 vezes, sou batizado no Espírito Santo. Como organização, a gente precisa de microfone, assentos, sala de criança. Como organização, a gente precisa da estrutura. Como organismo, estamos em todos os países, falamos todos os idiomas, embora somos diferentes em cultura, estamos indo para o mesmo céu, organismo. A igreja cresce como organização, mantendo a sua estrutura, bem como organismo. E aí, quando eu leio o capítulo de número 3 de Atos, eu descubro as marcas de uma igreja que de fato e verdade serve no reino. E eu quero pontuar elas. Se você tiver papel e caneta, por favor, vai anotando isso, porque eu preciso que você decore esse negócio. Pastor, como é que eu faço para decorar? Repete, fala no espelho. Lembra quem prega aqui há mais de 20 e tantos anos? Quem? Deixa eu ver. Só nós, hein, gente? Vocês não estão me ajudando, não, irmão. Esses caras estão tão novinhos demais, uai. O meu uai é daqui, tá? O meu uai eu tô aprendendo. Pergunta, tá aprendendo inglês, pastor? Nada. E o mineirês? Nu. Inglês que é bom, nenhum. Mas o mineirês está afiado demais. Escute. Atos capítulo de número 3, ela dá algumas marcas de igreja que, de fato e verdade, trabalha o serviço. Eu quero pontuar com vocês algumas lições para a gente. Capítulo de número 3, verso de número 1 diz que Pedro com João estão indo ao templo à hora da oração nona. Pedro com João estão indo ao templo à hora da oração a nona. As marcas de uma igreja que serve diz que esses caras estão indo juntos. Pastor, por que isso é importante de pontuar? Importante de pontuar porque até o Pentecostes eles não são tão juntos assim. Até o Pentecostes eles não são tão amigos assim. Até o Pentecostes eles não estão orando tanto assim. O Pentecostes é uma linha divisória no ministério de Pedro e João. Até o Pentecostes eles têm algumas questões entre eles. A Bíblia é específica em dizer, e se você tiver o cuidado de ler algumas declarações feitas por ela, vai descobrir que Pedro é segundo a chegar no túmulo vazio. Quem chegou primeiro? João. João tinha velocidade, mas a Bíblia diz que Pedro entrou no túmulo, porque ele tinha liderança. Embora estão indo para o mesmo lugar, não caminham igual. É Pedro quem faz a pergunta pertinente a Jesus, pertinente a João, dizendo, e desse aí denuncia
uma competição. O desse aí denuncia uma comparação. Eles não são tão amigos assim. Eles não estão brigando a mesma causa assim. Mas a Bíblia diz que no dia de Pentecostes eles foram cheios. E depois de serem cheios, as diferenças caem. Se você anda cheio de diferença é porque está vazio. Servo não tem tempo para comparação nem disputa, porque aqui não se trata de nós, se trata do reino. O grande dilema nosso é que a gente está tão vazio de Deus que a gente consegue observar tudo o que está acontecendo com os outros. O problema da geração que serve na atualidade é que servimos vazios. É por isso que tudo nos incomoda. É por isso que tudo é um problema na igreja. Eu estou falando para servos, então segura o cinto, irmão. Se o pastor Alex aliviou vocês, não é o meu perfil. Só que eu bato rindo, fica tranquilo que eu vou rir. Enquanto eu estou batendo, eu vou estar rindo. Minha mãe tinha dito, meu filho vai apanhar. Porque... Minha mãe era terrorista, sangue de Jesus tem poder. Minha mãe era sinistra, irmão. Minha mãe não fazia algo errado, ela catava a vara assim, arrancava ela da árvore, sentava com a gente, pegava a faca e começava. Getúlio, ela dizia assim, meu filho vai apanhar, e ria. Por causa... Eu sou mais ou menos Maria Inácio, fica tranquilo. Fica tranquilo, eu vou bater, mas vou rir muito. Pra você saber que é sério. O grande dilema nosso é que o nosso perfil de vazios não nos deixa andar junto, embora estamos indo para o mesmo lugar. É por isso que a desconexão na passada. João chega primeiro, Pedro entra no túmulo. João tem velocidade, Pedro tem liderança. Eles eram para estar caminhando junto, mas não conseguem acompanhar o passo. Quando eles são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles vão junto. Sabe o que isso quer dizer? Pedro está dizendo, ô João, você é mais rápido, segura a onda. Aí João diz, tá, eu vou segurar um pouco, mas você também acelera, né, cara? Dá uma força. Me ajuda na passada, para que a gente possa fazer isso. Vamos fazer o mesmo passo. Pastor fulano é tão lento. É, que bom. Porque se fosse para ser todo mundo igual, todo mundo era abraço aqui. Todo mundo era cabeça aqui. Pronto, está tudo certo. A gente faz tudo igual. A gente precisa entender que para cada realidade, cada pessoa tem um perfil. Para o reino passar por nós, escuta, dobra atenção. Para o reino passar por nós, nós teremos que ter coragem de entender que quem está me acompanhando não tem a mesma mente que eu. Quem está me acompanhando não tem a mesma velocidade que eu. Quem está me acompanhando não tem a mesma instrução bíblica que eu. Quem está me acompanhando não tem o mesmo temperamento que o meu. Pastor, mas aí é problema dele. Não, é problema seu. Não é problema dele, é nosso. Nós somos corpo. Se a lentidão de alguém está te incomodando a ponto de você não poder esperar, o problema está em você. Se a velocidade de alguém não te faz acelerar pelo menos um pouco, o problema está em você. Ele é muito rápido, eu vou tentar melhorar. Vou dar um pouquinho mais. O grande dilema nosso é que a gente fica medindo intensidade. Se de alguém chegou em mim, não, a gente precisa ser menos intenso. Irmão, não dá para mim ser menos do que eu sou. Eu particularmente sou um homem calmo. Ó a lata. Particularmente sou calmo. Não dá para mim. A grande crise dos rasos é que eles não aguentam a intensidade dos intensos. Frase de Suênia Barreto. O problema de gente que decidiu ficar aquém é que ele fica aquém e fica tentando puxar quem está indo.
Segurar quem está indo pode ser uma tragédia dentro daquilo que a gente está construindo. Nós somos servos, trabalhamos por uma proposta. E entender isso precisa ser uma realidade. Qual é a proposta do reino? O que é que vai fazer bem para esse reino? Por isso Pedro com João, depois de cheios do Espírito Santo, deixam as diferenças de lado para caminhar juntos. Eu não sei se você entende isso. Tem gente me ouvindo aqui que precisa assimilar essa verdade. Depois que você entrou por essa porta, querido, não é mais você, é nós. Depois que você entrou por essa porta, não é mais o que eu gosto, é o que precisa ser feito. Depois que entramos por essa porta, não é mais o que eu quero, é o que tem para fazer, o que tem para produzir. Para de andar nesse reino como se você detesse a verdade dos fatos. Aqui não é sobre você, é sobre o reino. Aproveita que alguém está tenso, dá uma olhada para o lado e diz: vamos andar no mesmo passo? Se ele for mais ligeirinho, igual eu, diz: segura a onda aí, cara. Se ele for mais lento, diz: pega na minha mão que eu te puxo. Vamos andar no mesmo passo. Pedro com João não tem tempo mais para ficar observando quem é mais querido. Pedro com João não tem tempo mais para perguntar o que vai ser desse cara. Algumas verdades caem por terra depois que a gente é cheio do Espírito Santo. Algumas verdades caem por terra depois que a gente é cheio do Espírito Santo. Pedro com João está indo junto. As diferenças... O serviço começa com unidade, não com talento. Não é porque você prega mais que os outros que você tem que ir na frente, não, bro. Canta mais que os outros, você tem que puxar outros para cantar também. Ah, mas você já viu minha voz? É problema seu. Tem uma obra para ser feita. Mas, pastor, o senhor já viu tocando? Eu toco melhor que todo mundo. Não, se você toca melhor, é para ensinar alguém. Se você canta melhor, é para treinar alguém. Se você tem mais habilidade com a palavra, é para transferir para alguém. Se você cuida da porta melhor, que você tem que ensinar outras pessoas a cuidarem como você faz. Não, isso não é destaque de excelência. Isso é habilidade de Deus para ser transferido. O problema é que as pessoas que têm muito talento tendem a olhar os outros a quem? A igreja só começa a andar depois que as suas diferenças caem. Pedro com João está indo ao templo. E é curioso, porque eles estão indo ao templo para orar. E por que é fundamental citar que eles estão indo ao templo? Tem uma igreja, tem uma doutrina, pastor Paulo, sendo disseminada por aí, que diz que a gente não precisa mais ir à igreja, não. Eu nunca vi tijolo ser casa, mas eles querem. Eles querem ser. E no templo, para quê? Ir para a igreja, para quê? Escute o que eu vou dizer. Nós somos a geração que menos gosta de igreja. É ruim falar para vocês isso, que está aqui num sábado à tarde. Eu sei que vocês amam igreja, mas quando você encontrar alguém que não gosta, fala o que eu vou falar para ele, tá? Fala: o pastor falou isso aqui. E se ele achar ruim, manda falar comigo, é comigo mesmo. É 1,93, irmão, manda vir. Tá brincando? Irmãos, nós somos a geração que menos gosta de igreja. Eu nunca vi pessoas tão sem apreço por culto como eu encontrei aqui na América. Congregam de 15 em 15 dias. Já está no mensal aqui? Lá eu ainda estou no quinzenal. Lá eu ainda estou no quinzenal. Ainda não chego no mensal, não. Se aparecer mensalmente, eu já dou carta de desquite. Mas é verdade. E aí você vai falar com ele e diz: cara, você precisa congregar. Quando ele não é afetado pela doutrina da internet, como ele é igreja e ele não precisa ir a uma igreja, quando não é isso, ele acha um monte de desculpa que compromete o que Deus tem com ele. Nós somos uma geração que tudo é possível, tudo nós damos jeito, menos em ir culto. Aí quando você vai falar com ele, diz: pastor, aqui na América se trabalha muito. Pelo amor de Deus, onde é que não se trabalha?
Só no Bolsa Família, só no plano do Lula. Lá em Brasília não se trabalha. Você já parou para pensar nessa informação que a maioria de nós damos? Aqui se trabalha demais? Cara, quem entrou aqui hoje? Posso pregar, pastor? Deixa. Posso, o senhor conserta isso aí? Eu vou embora mesmo. O senhor conserta. Se eu voltar, não pega um grupinho ali no canto, não. Cara, quem veio para cá hoje e entrou num carro de câmbio automático? Quem veio? Levanta a mão. Quem veio? Você põe ali, põe no D e acelera e freia. Você tá igual o Felipe, aquela banda, o Felipe. Acelera e pisa. É só isso aí que você faz. Você veio para cá num carro desse. Você vai trabalhar na segunda-feira no mesmo carro. Você vai entrar no seu trabalho 7 horas, 8, que seja 6. Você vai sair da sua casa faltando 40 minutos. Vai entrar num carro importado top, que Deus te deu, quente. Até nem o bumbum gela. Aí você vai trabalhar 10 horas por dia, que seja. E depois vai terminar o seu horário, você vai entrar no mesmo carro. Você vai voltar para sua casa. Eu sou paulistano, vou usar o exemplo de São Paulo. Em São Paulo, para mim, está no centro da cidade às 7. Eu preciso sair às 4. Ninguém tem carro importado lá, a menos que você seja da classe média alta. Então, todo mundo que tem o seu carrinho, bate alavanca. Não sei se você sabe o que é isso. A maioria aprendeu a dirigir aqui. Só acelera e freia. Bate alavanca. Então, você tem que sair às 4h30, 4 horas, para estar no centro de São Paulo, às 7. Trabalha as mesmas 10 horas. E depois você sai às 5 da tarde para estar na sua casa às 8. E não perdi a culto. Chega aqui, você trabalha muito. Uma semana tem 168 horas. Em uma semana de 168 horas, você deve ter 4 horas de culto. O dia com 24 horas precisa ser gerido mais ou menos 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de administração. E a única coisa que rouba o seu tempo são as 4 horas semanais de culto. É por isso que a gente congrega de 15 em 15. Vem hoje. Se der vontade, vem no outro. Eu fiz uma campanha agora na igreja, pastora Diva, de 12 cultos ininterruptos. O ano passado, eu fiz... É maravilhoso, todo mundo voa. Os 2 primeiros dias é maravilhoso. Eu fiz 12 cultos ininterruptos. Culto. Pau quebrando, com música, com pregador de fora. 12 dias. 12 dias. O ano passado eu fiz isso. E eu ficava ligando para o povo, o Paulo dizendo, hoje, 3º dia e tal. Esse ano eu estava mais revoltado. Eu subi no púlpito 1º dia e disse, faz como você quiser. Eu vou estar aqui 12 dias. Eu só sou responsável na igreja por uma coisa, pregar. Se você vai acompanhar ou não, não é minha responsabilidade. Se você vai fazer ou não, não é minha responsabilidade. Se você vai ouvir ou não, não é minha responsabilidade. Eu só tenho uma única responsabilidade em altar. Qual? Pregar. Você, segundo Paulo, Romanos capítulo 12, verso 8, tem a obrigação de transformar o seu entendimento. Não é eu só prego. Se você vai pegar isso e vai transformar sua vida, é sua responsabilidade. Irmão, eu quero ser boca de Deus sobre a vida de alguém. A gente precisa parar de reclamar dos resultados quando a nossa semente é ruim. A gente precisa parar de reclamar, aleluia, que Deus não está nos ouvindo, quando nem no culto a gente aparece. Isso não pode ser a nossa realidade. A gente precisa montar um padrão que mova o céu. Mova. Já que é para servir com excelência, já que é para trabalhar com excelência, já que é para vir para o tempo com excelência. E eu não estou tirando as exceções, eu só estou tentando dizer que as pessoas estão fazendo de exceções regra. E é por isso que a vida não anda.
mora no maior país do mundo, como se vivesse no pior. Oh, remacho. Mora no maior país do mundo, como se estivesse no pior. Sabe quando? Deixa eu te dizer uma coisa. Depois que você recebeu a Cristo como Salvador, foi enxertado no plano, depois você passou a fazer parte de um reino, tudo que vai influenciar sua vida terá a ver com igreja. Seja organismo ou organização. A forma com a qual você lida com os projetos espirituais denuncia como é que vai ser a sua vida aqui. Aí, pastor Rogério, você pegou pesado, irmão? Pastor Alex está aí, daqui a pouco ele corrige. Por que Pedro com João está indo para o templo? Porque crente vai para o templo. Crente frequenta igreja. Palavra simples para a gente que é imigrante. O imigrante, nós somos, todos aqui, legal, ilegal, isso é irrelevante. Nós somos imigrantes. Daqui 20 anos seremos imigrantes. Daqui 100 anos seremos imigrantes. Nós somos imigrantes. E o problema da maioria dos imigrantes é que ele mudou de país sem mudar de mente. Ele vive aqui pensando em voltar para lá, mas não pode voltar para lá. Ele serve aqui pensando na igreja de onde ele veio. Aí por isso que ele é displicente no serviço. Porque ele lida com o pastor Alex como auxiliar do momento e lida com outro pastor de outro tempo na vida dele como pastor dele. E quem você ouve é quem está gerenciando sua vida. O problema é que a gente quer culpar os resultados daqui quando a gente vive lá. O pastor não orou bem. A igreja não é boa. A igreja boa era aquela. Você não vive mais lá. Precisa dar o seu máximo aqui, porque é aqui que o céu vai se mover em seu favor. Uma igreja que tem marcas de serviço frequenta templo. Posso te dar uma palavra de Deus com muito temor no meu coração? Arruma o teu schedule, cara. Para de faltar em culto. Arruma teu schedule. Coisa simples. Ajuste simples, pode mudar tudo. Para de faltar em culto, cara. Aí o pastor, mas eu estou cansado. Quando você não está? Irmão, qual é o dia que você levantou e disse, quer saber? Hein, Getúlio? Estou bem hoje, estou easy. Vou pro culto. Quando? Irmão, para de faltar em culto, cara. Pedro com João está indo ao templo. Que hora, pastor? A hora da oração. A 9, 3 horas da tarde. Pastor, 3 horas da tarde estou trabalhando. Eu sei. Aí Pedro com João vai para o templo. Por quê, pastor? É engraçado. Eles estão indo para o templo porque antes de buscar o resultado, precisam buscar o Deus do resultado. Antes do resultado, busque o Deus dos resultados. Agora é curioso, por que Pedro com João está indo ao templo? Se eles estão vindo do dia de Pentecoste. Está indo buscar poder? Não. Poder ele já tinha. Prova, pastor? Claro. Milagre acontece antes deles entrarem no templo, não depois. Então não estão indo buscar poder. Estão indo fazer a manutenção daquilo que receberam de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Que a vida cristã não é uma experiência. A vida cristã é uma vida contínua. Não, marcas de uma igreja que serve, ela não pauta sua vida cristã em uma experiência. Todo dia ela quer mais, porque Deus tem mais. O que eu recebi ontem foi para ontem. A porção que eu tive de ontem foi para ontem. Mas eu estou querendo algo hoje. Minha oração nesse tempo é que a igreja volte a ser espiritual o suficiente para dizer, manda a porção de hoje.
minha oração nesse último tempo é que nós voltemos a ser espiritual a ponto de dizer: me enche hoje de novo. Foi bom o culto de ontem, a experiência de ontem, o que Deus fez ontem foi maravilhoso, mas eu sei que o céu não está de greve, o céu não parou ontem, o céu continua em movimento. Igreja Resgate, deixa eu ser boca de Deus, o céu não parou ontem, o céu continua em movimento. Se você quiser a porção de hoje, o céu tem. Eu vou falar isso até você abrir essa boca. Se você quiser a porção de hoje, o céu tem. Eu vou dizer isso de... Se você quiser a porção de hoje, o céu tem. Sabe por que saímos de casa hoje, no meio desse frio, nesse extremo inverno? Estamos preocupados com nada, porque a gente disse: ó Deus, o que a gente recebeu ontem foi bom, mas já acabou. Hoje eu quero nova porção. Por que Pedro com João está indo ao templo? Porque a porção de ontem só foi suficiente para ontem. Tomara a Deus que Ele abra um buraco no nosso coração e crie um vácuo, uma necessidade de ser preenchido todos os dias, para que a gente saia de casa dizendo: a porção de ontem foi boa, mas eu estou querendo algo para hoje, algo para agora. A igreja que tem marcas de serviço não se dá por satisfeito pelo que viveu ontem. Ontem acabou ontem. Por que isso precisa ser pontuado? Porque nós achamos uma gama de obreiros, de servos servindo aqui, como se eles já tivessem feito o suficiente. Pastor, eu já fiz o suficiente. Trabalhei numa igreja lá na roça, foi assim. Ei, ontem para ontem. Ontem para ontem. Você não consegue atender a necessidade da igreja de ontem. Você precisa ser atual o suficiente para dizer: manda a porção de hoje. E quando eu digo isso, não é desfazendo o que já houve. Eu só estou tentando te dizer que não parou. Não parou. Não, sabe aquele exemplo de 2 Reis capítulo 4? Quando acabou-se as vasilhas, o azeite parou. Ele não acabou, não. Enquanto Deus achar alguém disponível para encher, Deus vai liberar sempre uma porção diária. Tomara que essa... deixa eu ser boca de Deus. Aproveita que você já levantou uma mão, levanta logo as duas. Isso, tem uma porção para esse tempo. Nós seremos a igreja que vai representar o céu aqui nos Estados Unidos. É uma igreja de imigrantes que fará a diferença, porque o nosso serviço não é com pauta no que passou. Nosso serviço é sobre o que Deus tem para fazer agora. A gente chega aqui, exemplo diário, dia a dia. Eu tenho isso lá. O cara saiu do Brasil, era evangelista. Pode, pastor? Pode? O cara saiu de lá presbítero. Saídas. Chegou aqui, ele virou evangelista, presbicho, diacho. Houve uma metamorfose no cara que ele era. O cara era um gigante. Chegou aqui, ele não se achou. Não se encontrou, acha que está na igreja errada, só está aqui para cumprir tabela do que já foi, só com medo de dizer que ele desviou, então ele frequenta uma igreja, não se envolve com mais nada, não quer saber de trabalho nenhum, porque ele vive como se já tivesse cumprido a tabela. Você pode estar correndo um risco muito grande de ser conotado como alguém que pôs a mão no arado e tirou dele. Deus não te chamou para esfriar. Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para servir de qualquer maneira. Você tem um ministério, você tem uma chamada, você tem uma ocupação. Deus te achou onde ninguém colocava a mão, te deu um banho de misericórdia, regeneração, te batizou no Espírito Santo, te colocou numa igreja, te deu um pastor, casou alguns. Irmão, não sei se você entende a grandeza do que Ele fez com você. Sabe para que tudo isso? Para você fazer valer o passe. Você precisa estar, irmão, posso te dar uma palavra de Deus? Faz valer o passe. Irmão, tu chegou aqui com visto de
atleta, correndo, nadando e pulando. Você correu no México, pulou, nadou no Rio, pulou, aleluia, o muro da imigração, entrou, tu veio aqui com, aleluia, visto de atleta. O céu te guardou. Eu sempre digo que nós estamos aqui por dois motivos: ou Deus nos trouxe ou deixou a gente vir. Você não está aqui fora disso. Ou Deus te trouxe ou deixou você vir. Ou vontade permissiva ou vontade perfeita. Na vontade permissiva Ele te trouxe, na perfeita Ele deixou você vir. O fato é que você só está aqui porque Deus trouxe. Já que o céu teve trabalho com você, faz valer o passe, coloca a mão de verdade. Não, deixa de ser meio, mais ou menos, meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Já que o céu fez, faz valer. Aí o céu tem um trampo danado com o cara, Paulo. O cara chega aqui, você tem que convencer ele de vir no culto. Rapaz, não tem nada mais desgastante emocionalmente do que mandar cartaz do dia de culto para membros oficiais da igreja. Sabe para que serve o cartaz de culto? Para anunciar pessoas que não conhecem a nossa instituição, que vai ter um culto tal dia, tal horário, de tal forma. Só que a gente aqui, na América, precisa convencer os crentes que congregam conosco, mandando o cartaz do culto, que vai ter culto tal dia, tal hora e tal. Ei, irmão, o céu teve um trampo danado com vocês, você não está fazendo valer o passe. Pedro com João não está indo atrás de poder, não. Está indo atrás de manutenção. Sabe o que a gente está precisando? Manutenção. Sabe o que a gente está precisando? Manutenção. Sabe por que as coisas perderam o sentido? Falta de manutenção. Sabe por que as coisas perderam a direção? Falta de manutenção. A gente foi deixando ir. E é por falta de manutenção que a nossa vida cristã está tão sem sentido. Como é que está a tua manutenção? Eu tenho um péssimo hábito, Paulo, de não abastecer carro. Particularmente eu odeio. Ô coisa ruim abastecer carro. Eu não gostava de fazer isso no Brasil, que tinha frentista. Imagina aqui que o frentista sou eu. E aqui, que você tem que sair do seu carro e ele está aí, menos 10, menos 12. Não gosta, não. Um dia eu saí de casa para pregar, eu morava no Rio de Janeiro, fui pregar em São Paulo. Peguei Suênia e disse: Suênia, vamos comigo para São Paulo. Eu tinha uma agenda, saí por volta de uma meio-dia, eu precisava estar em São Paulo 6 horas, são 4 horas e meia. Aquele dia demorou um pouco mais. E eu acelerando o carro, porque eu olhei, daqui a pouco acendeu a luz. Quando a luz de reserva acende, eu, conhecendo o meu carro, disse: tem problema não, acendeu, tem mais 40, tá tranquilo, eu estou a 25, porque esse é o nosso dilema, a gente acha que conhece a máquina, até o dia que a máquina te deixa na mão. Você acha que conhece o sistema, até o dia que é surpreendido, andando de tanque vazio. Eu disse: não, tá tranquilo, acendeu a luz, tem 40 km, é só continuar. Estou indo, Suênia do lado, olhei, falei: está dormindo, não viu nada. Espera para quem a gente quer. Andei mais uns 5, 6 quilômetros, a luz fez assim. Tchuf. Minha mulher do lado, o pastor Alex, olhou para mim e disse: eu... Não é simples, né? Podia só ter dito: eu te avisei, mas é um sermão, um sabão. Eu no meio da Dutra, era já quase 6 horas, o congresso era 6. Qual é o problema disso, pastor? Encostei o carro, voltei 2,5 km andando para o posto anterior. O congresso foi para as Cucuia. Não deu para chegar. Até eu ir 2 km e voltar 2 km, como é que faz? Imagine que tem gente que vai passar por uma manutenção pesada porque não está fazendo manutenção do mínimo. Tem gente que vai comprometer ministério porque não está fazendo manutenção do mínimo. Vai comprometer chamada porque não está fazendo manutenção do mínimo. Vai comprometer casamento porque não está fazendo manutenção do mínimo. Vai comprometer chamada de Deus porque não faz manutenção do mínimo. Era só ter parado e colocado 20, eu teria chego. Aproveita que a pessoa ficou tensa, dá uma olhada aí. Diz para ele: como é que está a tua manutenção?
A gente é uma geração que nem devocional faz mais. Quando faz, precisa pôr na internet. Aí ele compra o devocionalzinho lá, manhã com Deus, café com Deus Pai. A maior... Não fale que você tem, porque eu não quero falar direto para você. Tá, por favor. Não fale que você tem. Deixa eu concluir meu pensamento. Depois você fala, eu tenho, pastor. Tá tudo bem. Maior certeza que eu tenho de alguém que não faz devocional é a necessidade de expor o devocional que está fazendo. Devocional é rotina, e rotina não se posta. Você vai levantar e diz, estou penteando o cabelo hoje. Você levanta e diz, olha, escovando os dentes de trás. Toda vez que eu vejo alguém postando algo que habitualmente era para ser rotina, é porque aquilo é inusitado para ele. Ele precisa seguir a moda, ele não tem comportamento de devocional. Aí ele tira uma fotinha, põe uma xícara do lado e diz, café com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não toma café não, irmão. Ninguém fala nada comigo agora, né? Fica tudo me olhando. Eu tomei café e açúcar. Mas o problema foi o açúcar. Se for só o café, tá tudo bem. Entende que isso é real? A nossa manutenção precisa ser real. Uma igreja que serve precisa estar em constante manutenção. Você não está lidando com simplesmente uma igreja onde tem um povo, uma comunidade brasileira de imigrantes. Você está lidando com o mundo espiritual. O mundo espiritual não deixa você brincar com ele, não. Se você quebrar o princípio quebra você. Lidando com demônio, irmão. Aqui nos Estados Unidos o demônio não cai, não. Não sei o que acontece. Não cai. Cara, tu ora, eu faço umas campanhas de libertação e ora, e não cai um, eu não sei, não tem demônio aqui. Não tem demônio aqui, não cai. No Brasil tu pontava na porta, ele gritava, aqui tu anda igreja após igreja, não cai um. Se eu tivesse que fosse o demônio em inglês, estou lascado. E aí, olha como é sério. Você pode estar congregando e cultuando do lado do diabo e nem está sabendo. Não olha para o lado não, não olha para o lado. Eu vou terminar para o pastor Paulo voltar. Não olha não para o lado não, estou brincando. Mas é sério. Você está lidando com o mundo espiritual. E se tem uma coisa que o mundo espiritual exige é comportamento de crentes espirituais. Crentes espirituais faz um mínimo de vida espiritual. Ele ora, lê a Bíblia, faz jejum 1, 2, 3 vezes por semana, se compromete com a leitura da palavra, obedece, vive vida cristã real, cultua a igreja, faz parte de evento, participa da comunidade. Isso é vida cristã. Isso não é brincadeira. Isso é real. E eu estou explicando coisa básica da vida cristã, porque a gente vive realidade de pessoas que não fazem ideia de que ele não pode decidir ficar em casa se é dia de culto. Ele não pode, não quero ir. Isso não existe. Não no mundo espiritual. Não na realidade cristã sobre a qual vivemos. Nós vivemos uma realidade espiritual que a gente não sabe o que é jejuar. Não que a gente não sabe o que é jejum. A gente não sabe o que é jejuar. Pastor, e por que eu preciso aprender essas coisas? Porque no mundo espiritual, a manutenção é o que vai te manter crente, vivo e sério, intacto diante daquilo que Deus tem para você. Estou lidando com pessoas essa manhã. Estou lidando com pessoas essa tarde, que veio para cá viver um pouquinho mais da vida cristã, espiritual. A igreja está perdendo a espiritualidade. A explosão da internet mostrou que é fácil fazer igreja. Como organização, sim. Como organismo, não.
como organização é fácil, o pastor Alderi Nelson tem uma teoria e ele diz que 4 coisas enche igreja. Anote. Ele diz que 4 coisas enche igreja. Primeira delas, estacionamento. Segunda delas, bom grupo de louvor. Terceira delas, bons banheiros. A propósito, os daqui são maravilhosos, parabéns. Quarta delas, sala de crianças. Alguém disse, doutor Alderi, e a palavra? As pessoas enjoam da sua voz, enjoam do seu jeito, enjoam do seu comportamento, enjoam da sua postura, mas não enjoam do conforto. Se você oferecer estrutura, você terá uma organização. Se você oferecer espiritualidade, você terá poucas pessoas, mas terá uma igreja como organismo. Eu não estou invalidando a estrutura. Melhore, priorize, faça o máximo que der. Todavia, entretanto, nunca negocie a espiritualidade do processo que nos mantém vivo, crentes e indo para o céu. Uma igreja que tem marcas de serviço é acompanhada de rotina diária de vida cristã. O culto, se você vive uma vida cristã constante, estar no culto é um prazer, não um peso. Por que culto virou peso? Porque eu também não tenho fora do culto uma vida espiritual cristã. É impossível, anote isso em algum canto, se relacionar com Deus um pouco e não querer mais. A falta de vontade de querer denuncia a falta de relacionamento constante. Você não é o que fala, é o que faz. A gente não, pastor, tá tudo bem? Tá bem. Tá crente? Tô crente. Tá crendo? Tô crendo. Falar é uma declaração que só tem poder acompanhada de comportamento. E o problema nosso é que o nosso comportamento invalida a nossa declaração. Todo sentimento abstrato precisa ser acompanhado de comportamento. Amor, sentimento abstrato. Como é que eu sei que alguém ama? Porque ele vive dizendo? Te amo. Instagramzinho. Sabe quando eu sei que o marido ama a esposa? Não é que ele vive de declaração de Instagram, não é que ele respeita, honra, guarda, protege, provê. Isso é amor. Dá o cartão. Ei, Paulo, não está arrumado com essas irmãs aqui, tá? Não é que eu sei que o filho ama o pai porque ele vive de declaração, te amo, pai? Não, é porque ele obedece, honra, respeita. Quando eu sei que um crente ama Deus, não é nas declarações, é no comportamento. O dia que ele está cansado, olha ele entrando no culto. Quebrado mais que arroz de terceira, mas hoje é dia de... Glória a Deus. Já me acalmei. Ainda Atos 3. Atos 3, e a gente conclui. Eu prometo ser bem rapidinho para a gente só findar essa fala. Atos 3, verso de número 3, 4, 5. O qual, vendo Pedro e a João, que entra no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, tomando pela mão direita, o levantou. Logo seus pés e artelhos se firmaram, saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. Andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Comecei falando com vocês sobre as marcas de uma igreja que serve. Falei que essa igreja é uma igreja que anda junto. Essa igreja é uma igreja acostumada a ir ao templo. Essa igreja é uma igreja que tem hora para orar. Isso precisa acompanhar a nossa realidade de vida cristã sempre. Ultimamente,
eu tenho vivido um tempo muito pontual sobre questões de igreja, até porque essa realidade sobre a qual a gente vem experimentando, ela te força a pensar um pouco sobre realidades de igreja, dia a dia de igreja. Sempre que você pensar sobre esse dia a dia, vai descobrir que a igreja é um constante movimento e inúmeras coisas vão acontecendo diariamente para nos paralisar, nos neutralizar. Eu li um texto com vocês exatamente sobre uma igreja que se recusa a ser neutra. O texto que eu li indica uma igreja que se recusa a parar, estagnar, a viver uma vida cristã apática, distante, fria, comum. Isso precisa ser uma realidade. Minha preocupação nesse último tempo, com as pessoas com as quais eu lido diariamente, é exatamente com a vida cristã comum com a qual as pessoas vêm vivendo. Há no meu coração uma preocupação sobre essa espiritualidade da igreja. Nós falamos muito sobre isso, vivemos muito pouco isso. Pregamos muito sobre isso e acabamos aplicando pouco essa realidade cristã. O texto que eu li com vocês, eu já disse que Pedro com João está indo ao templo na hora da oração, a nona. A Bíblia dá alguns detalhes muito relevantes sobre uma igreja que está servindo, porque indica que a porta formosa do templo, todos os dias, diga comigo, todos os dias, outra vez, era colocado na porta um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe. Realidade de alguém colocada no mesmo lugar, dependendo das mesmas realidades. Todos os dias, crentes passavam por ali, indo ao templo. Todos os dias, pessoas cruzavam esse ser humano sem percebê-lo, sem notá-lo. O máximo que ele extraía do ambiente onde ele estava era esmola. O máximo que ele extraía daquele ambiente que era de culto, daquele ambiente que era de cristãos, de pessoas que estavam ali em nome de Deus, buscando a Deus, querendo conexão com Deus, o máximo que ele extraía das pessoas que por ali passavam eram esmola. E nós corremos um risco de viver uma vida cristã tão comum, que o máximo que podemos oferecer a essa realidade é esmola. Infelizmente, pastor Alex, vivemos uma realidade tão distante do altar, que é mais fácil para nós esmolar do que oferecer algo que de fato gere mudança. É mais fácil para nós esmolar do que de fato oferecer algo que mude e transforme realidades, caráter, comportamento. Muito curioso pensar sobre isso, porque nunca se viveu um tempo, pastor Paulo, de ação social como o tempo de hoje. A ação social virou uma doutrina que não está na Bíblia, uma doutrina que não é colocada nos conceitos bíblicos. A igreja, e esse dia uma escola bíblica lá na nossa igreja, eu fui falar sobre isso e alguém me refutou dizendo, pastor, alguns textos da Bíblia me ensinam a falar sobre a ação social. E eu disse, muito bem, então me diga quais? E alguém pontuou a passagem de Mateus 25, verso 30 adiante. Ele disse que vimos Jesus nu e não vestimos, vimos ele com fome e não alimentamos. E alguém tentou pontuar como a missão da igreja sendo uma missão de ação social. Ação social, embora nós podemos fazê-la e praticá-la e não há nenhum problema nisso, ela não é um mandamento da igreja. A igreja tem um mandamento, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como nós não temos a mensagem, como nossa mensagem não tem poder, nós respondemos à sociedade com ações sociais. Então nós damos comida porque não temos mensagem, nós damos roupa porque não temos mensagem. E eu até acredito que podemos utilizar-se disso no campo da estratégia, não no campo da obrigatoriedade. A igreja não é o Estado, a igreja não é obrigada a fazer o que o Estado faz. A igreja precisa ter uma mensagem que Cristo deu, que muda não o corpo físico, não que gere conforto, mas que gere uma mudança de mente e comportamento e dê a eles condições de vida eterna, ainda que no desconforto. Então Pedro com João está indo ao templo e na porta de um templo as pessoas respeitam
respondem à sociedade com ação social porque não tem uma mensagem que mude realidade. As pessoas respondem com esmola porque não tem uma palavra que mude vida. E uma igreja que serve, ela embora possa ser munida de uma ação social, o que ela precisa carregar de verdade é uma palavra que mude destino, que mude mente, que mude comportamento, para que as pessoas de fato e verdade vivam transformação. Pastor, é muito mais fácil transformarmos o estereotipo do que transformarmos de fato o interior. Então nós nos preocupamos com a ação social, e eu não estou tirando nenhum mérito, eu só estou dizendo que a igreja tem a missão de pregar o evangelho, e nós como servos precisamos carregar uma mensagem. Ao ver Pedro com João, aquele homem conhecia os crentes que andavam ali, conhecia as pessoas que passavam por ali, e sabe qual é a expectativa dele sobre as pessoas que passavam por ali? Tem esmola. Olhou para eles esperando o que eles recebiam no ambiente espiritual. Olhou para eles esperando o que já lhe ofereciam. Vai sair uma moeda, vai sair um pão, vai sair uma roupa, vai sair um calçado. E infelizmente, vivemos tão distante da espiritualidade que precisamos responder à sociedade com coisas porque não temos poder. Tomara que façamos uma grande obra social, não há nenhum demérito nisso. Todavia não podemos responder à sociedade com coisas porque não temos poder. Uma igreja que serve é carregada de poder. Vou dizer isso outra vez. Uma igreja que serve é carregada de poder. Dá uma olhada para alguém aí e diz: como é que você está de poder? Eu sei que de coisas você está bem. Você está usando Louis Vuitton, Gucci, Prada. De coisas eu sei que você está bem. Pergunta para ele: como é que você está de poder? Dá uma olhada para ele, a cara da riqueza. De coisas eu sei que ele está bem. De coisas eu sei que a vida dele está legal. Como é que ele está de poder? É por isso que a gente canta bonito, mas não alcança ninguém. Prega bonito, mas não alcança ninguém. Junta, faz conexão, é bom, se apresenta bem, performance impecável, mas não muda ninguém. Porque de coisas a gente está bem. Pedro com João está indo. E o que o homem espera de Pedro com João? Poder? Não. Espera esmola. Quando Pedro se aproxima, o primeiro comportamento de Pedro, ao perceber alguém ali, é que ele precisava fazer alguma coisa. Então o texto usa uma expressão interessante. Pedro diz assim: olha para nós. O olhar para nós ali não é para me observar. O olhar para nós ali é: eu vou me envolver com o que você está vivendo. Eu quero fazer parte disso aí. Olha para mim, é chamar a responsabilidade para si. Porque o que tem de pessoas nesse tempo transferindo a responsabilidade para outros. Você já foi na segunda-feira da libertação na minha igreja? Lá é power. Vamos lá, pastora Diva vai orar, os demônios vão sair, você vai viver mudando. Legal se tiver uma referência. Todavia, na falta de referência, precisamos nos comportar como alguém que somos. Sabe qual é a verdade nossa? É que vivemos uma vida espiritual cristã que não é referência para ninguém. Por isso não dizemos: olha para nós, dizemos: olha para o meu pastor, olha para a minha igreja, olha para o meu líder, olha para o meu líder da escola bíblica, olha para a pessoa que faz o louvor da minha igreja, olha para ele. Porque nós estamos tão ralinho de poder. Eu estou tentando ficar leve, mas... deixa eu falar. A gente está tão ralinho de poder que é mais fácil indicar terceiros, transferindo responsabilidade. Pedro se aproxima e a fala de Pedro é pontual: olha para nós. Pergunta que não cala: sua vida cristã dá condições de você dizer: pode me observar, olha o meu casamento, olha a minha família, olha o meu lar, olha os meus filhos. Pastor, você não tem problema? Eu tenho um monte, mas quando você precisar de uma referência, pode olhar para cá. Pedro chama para si a responsabilidade, porque uma igreja que tem marcas de serviço não transfere, chama. Esses dias eu tive um problema na igreja, um problema bom.
Não sei se vocês têm problema. Tem problema bom lá, pastor Paulo? Olha o problema, olha o problema. O problema foi mais ou menos assim. Fizeram um alfaman lá de uns caras machos pra caramba. Hein, Júnior? Tem uns caras lá que é brabo. E os caras ofereceram uma sopa, um caldo, sei lá que trem era aquele. De trem eu estou entendendo. O que era eu não sabia. Ofereceram. E aí o pessoal veio, como era doação, todo mundo comeu aquela coisa. Acabou o processo e deixaram a cozinha da igreja suja. Aqui não acontece isso não. Mas lá me vem um obreiro. Eram as 11 horas da noite já em casa, eu deitado, chega um vídeo dele. E ele filmando. Aqui tem, né? O bandido, em vez de limpar, vai filmar. Mas vamos lá, vamos falar disso não. Ele vai filmando. Cadê os alfa? Como é que deixa? E não sei o quê, que isso não pode acontecer. Ele foi dando uma lição de moral. E me manda o vídeo. Aí eu vou soltar lá no grupo dos alfa esse vídeo. Aí eu olhei. Eu disse, rapaz, se fosse fulano, eu ia dizer, solta o vídeo. Se fosse Bertano, para não dar nome aos bois, eu ia dizer, solta o vídeo. Mas tu, não entra não, que os caras vão pegar você de pau. Ele, por quê? Eu falei, porque eu nunca te vi limpando. Está escrito para quem quiser ler. Eu estou sem tempo para amaciar, irmão. A gente aqui na América amacia muito. A gente tem que ser muito light para o crente ficar na sua igreja. A gente amacia demais. É por isso que a igreja, a gente é muito conivente. Conivente real. A gente tem uma palavra mais precisa para isso. A gente é empático. O que é empatia? A gente é empático demais. Ah, eu sei o que é andar na neve. Irmão, todo mundo sabe. Ah, então eu vou entender. Não, você não tem que entender. O céu não é empático. Deus não é empático. Deus é capaz de dizer, ó, acende o fogo, anda no deserto, o fogo vai arder todo dia, toda hora, 24 horas. Ah, mas nós estamos andando, dá teu jeito de manter aceso. Aprende a andar queimando. O céu não é empático. O céu não é empático. A gente que gosta de empatia, não, eu entendo. Não te entendo. Deus não entende. Deus não entende. Tanto não entende que Jesus morreu. Se Deus entendesse, Jesus não precisava morrer. Era só passar a mão na Adão e está tudo certo. Deus não é empático. Aí eu disse para ele, não manda não. Ele disse, mas por quê? Eu falei, cara, porque você não é voz. Você não é o cara que eu vejo limpando. Se fulano falasse, eu ia dizer, manda lá e desce o cajado nele. Mas tu? Por quê? Porque é mais fácil cobrar do que pôr a mão. A nossa fala não é de comprometimento. Quando Pedro diz, olha para mim, ele não está dizendo só me olhar. Ele está dizendo assim, eu estou me comprometendo com o que você está vivendo. Pode olhar para mim. Nós vamos viver uma mudança junto disso. Eu vou pôr a mão nesse processo. Eu vou sentir o que você está sentindo. Eu vou gerar o que você está gerando. Eu vou passar pela mesma coisa que você está passando. E esse é um grande dilema nosso. A gente não sabe o que está acontecendo porque o nosso envolvimento é pouco. Pedro se aproxima e diz, olha para mim, acabou. Cheguei aqui, eu comprei a briga. Uma igreja que serve não é aquela que indica o problema, é aquela que resolve o problema. Para indicar problema tem um monte de nego aí. Ah, não funcionou o som, o telão não presta, a coisa está assim, a mídia não está funcionando. Irmão, gente para apontar problema eu tenho um monte. Sabe o que a gente está precisando? A gente diz, como é que resolve essa parada aí? Como é que muda? Eu já estou te vendo sentado aí. Agora, o que te atingiu não me importa. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente transforma? Para servir, tem que ter a disposição de se envolver. Olha para nós. E ele olha, porque conhecia os crentes que passavam ali. Então ele olha esperando receber alguma coisa. E aí Pedro tem uma posição que é incrível. Pedro diz assim, não tenho prata nem ouro. E não, sem fazer apologia à pobreza, não é essa a ideia. Mas Pedro vai dar um discurso dizendo, comecei a igreja agora, e todo mundo começa a igreja agora, sabe que não tem dinheiro. Começamos agora, tá ruim. Quem já está há maior tempo na pista também está cortando um dobrado. Então... Rapaz, e dirigir igreja é cortar dobrado. Não é não, Paulo? É uns dobrados que a gente corta que não tem explicação, não. Eu comecei a igreja agora, esse negócio de igreja não dá dinheiro. Disseram que pastor ia viver bem, mas mentira.
É um aperto danado, é vender almoço para comer a janta. Rapaz, quando você vê o pastor mais folgadinho assim, melhorzinho, irmão, já tem 20 anos de pista. Não é 20 minutos, não. Ainda não chegou, não? Aí tem nego que vê você 30 anos na pista e diz, não, mas como? Também é pastor? Ah, irmão. Bastante de tempo que a gente andou de a pé, andou sem dinheiro do ônibus. E nós não perdíamos culto, não, hein? Não, andar de a pé era normal. Essa mulher aqui já furou muito. Hoje meu sonho é dar um carrão para ela, assim, daqueles que voa. Porque já furou muito a sola de sapato andando, irmão. Então, entender essas realidades é muito, muito bom. Quando Pedro se aproxima, a fala de Pedro é precisa, não ter o prata nem ouro. Por que é que Pedro tem essa declaração? Porque é o que ele esperava. E o que Pedro precisava fazer? Contrapor a realidade dele. Não ter prata e nem ouro era para ele dizer, não trouxe o que você queria. Porque o que você queria não te move. O que você queria resolve o problema de hoje, mas te faz mendigo amanhã. É porque recebeu o que você quer que você não saiu dessa porta até hoje. E às vezes, escuta, o melhor de Deus para nós é não dar o que queremos. Eu vou dizer isso outra vez. Às vezes, o melhor de Deus para nós é não dar o que queremos. Às vezes, Ele precisa ter um contraponto daquilo que estamos de fato esperando. Pedro se aproxima e diz, não trouxe prata e não tenho ouro. Não trouxe o que você queria, irmão. E a melhor coisa que aconteceu aquele coxo naquele dia, foi Pedro não ter o que ele precisava. Eu preciso que você entenda que servir é trazer não o que as pessoas estão querendo, mas o que estão precisando. Existe um grupo aqui essa tarde que veio se encher de Deus para distribuir às pessoas, não é o que eles querem. Irmão, o que as pessoas querem é um movimento vazio que gera conforto, segurança, aplauso no final e vai todo mundo para casa. O que elas precisam? Ser cheias do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é uma transferência. Eu preciso ter para transferir. Eu preciso receber para transferir. Deus te trouxe essa tarde. Eu quero ser boca de Deus sobre a tua vida. Se prepare, porque se você quiser, eu quero mudar o tom do que eu estou falando, porque eu quero concluir essa minha participação com pessoas cheias do Espírito Santo. Eu sei que já foi dotado de muita palavra de Deus a tarde de hoje. Deus usou as pessoas que passaram nesse altar, mas mais do que sair com informação, você precisa carregar uma unção que de fato transferirá, aleluia, a sua realidade, uma mudança que vai tornar você uma outra pessoa. Por isso Pedro está carregado, e embora não tenha o que ele quer, está cheio do que ele precisa. Tomar a Deus que essa tarde Deus levante aqui, aleluia, pessoas tão carregadas do que a sociedade precisa, que a despeito de não ter o que eles querem, vamos oferecer aquilo que eles precisam. Eu não trouxe prata nem ouro. A igreja não está dando dinheiro. Está ruim. Os irmãos não estão dizimando. Mas que bom. Porque a despeito de não ter o que você quer, estou cheio do que você precisa. E o que eu recebi não é para guardar, é para transferir. Por isso a expressão do texto é o que eu tenho, te dou. Pedro disse, eu recebi, é meu, sou proprietário. Deus me deu, todavia não me deu para guardar, me deu para transferir. Por isso eu vou transferir para você. Uma igreja que serve é capaz de receber aqui para transferir lá. Deixa eu ser boca de Deus. Sabe por que fazemos seminários, conferências, congressos? Sabe por que nos ajuntamos em simpósios para aprender da palavra, para ouvir do Espírito? Não fazemos isso para reter, fazemos isso para receber e transferir. Tomar a Deus que Ele levante aqui nessa igreja, neste ambiente espiritual onde estamos, pessoas capazes de receber e transferir. Receber e transferir. Para que você quer aprender a palavra? Para transferir a palavra. Para que você quer ser cheio de poder? Para transferir poder. Para que você quer aprender a orar? Para ensinar a orar. Para que você quer... eu não sei se você está no mesmo culto que eu, mas já era para estar, já era para ter aberto a boca. Para que você quer vir frequentar ambientes onde a palavra é pregada? Para que isso te alimente, mas quando você se alimentar, você transfira para
para que outros se alimentem. Eu quero ser boca de Deus, para dizer que Deus vai passar por você. Não, eu vou dizer, Deus vai passar por você. Eu vou dizer de novo, Deus vai passar. Ei, esse dia eu estava pregando uma mensagem aqui na Filadélfia, numa conferência, num congresso de pastores. E aí eu disse que Deus passa pela mão dos homens. Atos 19, verso de número 1 e 2. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Não sei se você sabe, mas Deus vai te encher essa tarde para passar por você. Por tua mão, pessoas serão disciplinadas. Por tua mão, pessoas serão, aleluia, discipuladas. Por sua mão, pessoas viverão transformação. Por sua mão, casamentos serão. Eu estou esperando você abrir a boca. Desde a hora que eu comecei esse culto, desde a hora que começamos a estar aqui, eu quero te fazer uma proposta do céu essa tarde. Permita que Deus inunde você, para você transferir aquilo que você... Aleluia. Você consegue pôr a mão assim no ombrinho de alguém? Consegue? E diz, Deus vai te encher essa tarde. Vai. Isso, por um minuto, concentra, isso. Deus vai te encher essa tarde. Não é para você ter, para guardar, é ter para transferir. Não é ter para esconder, é ter para apresentar. Isso, vai abrindo a boca dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, eu estou disponível. Foi para isso que eu me inscrevi, foi para isso que eu me preparei, foi para isso que eu paguei a inscrição. Eu estou investindo, não é porque eu quero só saber, eu estou investindo porque eu quero receber e transferir. Não trouxe prata nem ouro. Todavia eu estou munido de algo que você precisa. Você não sabe que precisa. É engraçado, porque ele não sabe que precisa. Pastor, não sabe? Não, ele só precisava de esmola. Precisar de cura é outra esfera. Pedro precisava mostrar para ele. As pessoas não sabem que precisam. Se ela soubesse, nós não tinha que convencer a vir para o culto. Se ela soubesse, ele não precisava convencê-los a estar na oração. Elas não sabem que precisam. Você precisa assumir a responsabilidade de transferir. Você precisa se multiplicar nas outras pessoas dessa casa. Hoje a gente tem aqui, sei lá, 20, 30, 40 pessoas. Haverá dias que, se você se multiplicar, nós não vamos ter espaço para pôr gente nos seminários daqui. Pastor, como é que eu faço isso? Deixando de deixar na mão do pastor aquilo que compete a você. O problema da nossa geração é que a gente prefere que sejamos crentes pelos outros. E a gente diz, pastor, serve a Deus por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, estuda a Bíblia por mim. Pastor, faça jejum por mim. Pastor, levanta uma campanha por mim. E a gente vai transferindo isso. E é por isso que a gente tem tão pouquinho. Porque o processo de transferência precisa sair de mim para você e de você para outros. Quer crescer dentro desse contexto? Escuta. Quer crescer dentro desse contexto? Pare de guardar, transfira. Você vai aprender muito mais transferindo do que retendo. Tem noção de quem está do seu lado aí? Hoje, não, eu sei quem é aqui. Isso aqui nasceu em Cuparaque, pastor. Conheço. Tem noção de quem está do seu lado aí? Pedro diz, não trouxe prata nem ouro, mas eu também não vim vazio. Por quê? Porque uma igreja que serve não anda vazia. Eu estou muito preocupado ultimamente com a espiritualidade de pessoas. Eu nunca lidei tão de perto com pessoas, pastor Paulo, que afundam com uma facilidade muito grande. Eu não sei se é da cultura do imigrante, da mente dele. Eu não sei o que acontece. Como o ser humano que a gente lida hoje, uma expressão que eu aprendi aqui, e eu vou usá-la com propriedade, pastor Alex, eu aprendi aqui. Como a maioria dos seres humanos que a gente lida aqui não estão agarrados com nada, ele leva isso à risca. Sim ou não? Ele leva isso à risca. Está agarrado com nada. Ele vive na igreja em busca dos bônus.
Ou seja, se toca o hino no modelo que eu gosto, eu fico. Se o pastor prega a mensagem do jeito que eu gosto, eu fico. Se ele me trata do jeito que eu gosto, eu fico. Nós estamos tão imaturos que a gente não consegue lidar com ônus. Só bônus. Para nós, tudo que nos gera desconforto é motivo para distanciamento. Falou mais firme, ele já acha que é pessoal. Deixa eu dizer uma coisa sobre pessoal. Igreja nada é pessoal, tudo é pelo reino. Se tratarmos a igreja como algo pessoal, é impossível viver em comunidade. Agora, porque não é pessoal, eu também não posso reter aquilo que eu preciso transferir, é o reino. Então, se temos um modelo, é um modelo. Quebrou o modelo, irmão, quebrou o modelo. Não gostei porque falaram que quebrou. Ah, irmão, a gente vive uma vida cristã tão fraquinha que todo tipo de ônus nos é um problema. Tem gente que muda de igreja só porque mudou o tom do louvor. Tem gente que muda e não quer mais servir no ministério só porque alguém cobrou ele do horário. Irmão, não quer ser cobrado de horário, nem assume compromisso. Ué. Não quer, não gosta que me cobre. Não assuma, cara. Fala assim, não dá pra mim. Não concordo, direito não concordar com coisa. Ninguém pensa igual em lugar nenhum. Tem algum desafeto? Conversa. Chega e diz, cara, eu olhei desse ponto. O que você acha? Pastor, mas ele não me atendeu. Não, você não está aqui para ser obedecido. Você tem direito de expor. Se a liderança concordar com o seu posicionamento, não concordou, você continua servindo, porque você é servo, você não vem mandar. Direito de discordar, talvez você tenha. Na presença, na ausência, motim. Precisa carregar uma responsabilidade espiritual. Essa responsabilidade espiritual está no ombro de muito poucas pessoas. Dentro de um contexto de 200 pessoas, tem 10 assumindo o compromisso. Quer conhecer o obreiro bom, pastor? É o primeiro que o senhor pensa quando tem um problema. Esses dias eu falei isso na frente de alguém, e alguém disse, o senhor já pensou em mim? Eu disse, nunca. Eu já estou 43, irmão. Não estou com mais tempo para ficar anulando ninguém, não, irmão. Eu estou sem tempo, eu tenho uma obra para fazer. Não sei se você percebeu, eu tenho uma obra para fazer. Eu tenho gente para ganhar, tenho pessoas para batizar. O ano passado nós fizemos 6 batismos anuais. Esse ano nós vamos batizar um todo mês. Todo mês alguém vai descer a azar. Irmão, eu estou com muita coisa para fazer, para ficar se preocupando se você gostou ou não gostou. Eu só preciso te dizer que o céu precisa contar com você. E se o céu puder contar com você, ele investirá em você. Se tem uma coisa que Deus não economiza, é em gente disponível. Eu não sei se você ouviu. Tem uma coisa que Deus não economiza em nada. Estava falando com o pastor presidente da nossa igreja, conversando com ele, ele disse, pastor, o senhor já parou para pensar que as pessoas disponíveis nunca estão em gabinete? Você não vê dizendo, estou precisando disso. É curioso, mas dá para pontuar com facilidade. Eu nunca fui para um gabinete com problema com alguém que está servindo, porque ele está ocupado demais. E o céu está fazendo assim, eu invisto em você, você está disponível. Invisto em você. O que você precisa? Porta aberta, eu invisto em você. O que você precisa? Cura, eu invisto em você. O que você precisa? Transformação, eu invisto em você. Tadinho do bichinho, está magoado. Até hoje, pastor. Eu estou duro, mas eu estou cheio. Estou sem prata, sem ouro, mas eu estou com a presença. Por que Pedro está preocupado com um cara coxo que ninguém se importava? Porque a igreja não é sobre coisas, a igreja é sobre pessoas. Escreve isso em algum lugar para você nunca mais esquecer. Igreja não é sobre coisas, igreja é sobre pessoas. Escreva isso. Pastor Rogério, pessoas precisam de atendimento, não coisas. Nós estamos invertendo os valores. Sabe por que tem nego brigando por reino por aí? Porque ele está preso a coisas, não a pessoas.
e no conceito de pessoas, a gente precisa entender que o que a gente está lidando aqui é com gente, todo dia. Alguém disse assim, não, mas eu canto para... Não, você canta para mim. Deus não congrega aqui. Consegue entender isso? Deus não tem uma credencial escrito resgate. Deus não congrega aqui. Deus não é crente daqui. Pastor, e por que a gente precisa melhorar muito no que a gente está fazendo? Porque a gente atende pessoas. Sabe por que reclamam do louvor quando ele não é bom? Porque quem está ouvindo é pessoas. Deus não te ouviu cantar, te ouviu adorar. Eu vou reclamar do teu canto. Deus só vai ouvir tua adoração. É eu que não vou... Não gostei da palavra do pastor Rogério Barreto. Eu preciso melhorar para você. Deus não me ouve pregar. Por quê, pastor? Que eu preciso ter a preocupação com pessoas? Porque você está num ambiente onde só se trata de pessoas. Sabe por que todo esse movimento acontece? Para que a gente ganhe mais pessoas. É que a gente gosta mais do lance da maquiagem, hipocrisia. Não, porque Deus... Não. Aqui é sobre pessoas. Deus não é membro daqui. Por que a gente precisa melhorar a estrutura de som? E eu não estou criticando não, viu, pastor? Só tornando claro. Porque pessoas estão ouvindo o som. Por isso você tem que ofertar. Todo dia. Mais. Por que eu preciso melhorar a condição sobre a qual sentamos, o ambiente sobre o qual almoçamos? Deus não sentou no nosso almoço hoje. Aquele frango quem comeu fui eu. E estava ótimo, diga-se de passagem. Vocês entendem isso ou não? Que igreja nunca será sobre coisas. Igreja sempre será sobre pessoas. Pedro não está oferecendo coisas, porque a preocupação de uma igreja que serve são as pessoas. Por isso Pedro se aproxima e diz, que eu tenho eu te dou. Por que Pedro dá? Porque ele recebeu. Quem recebe, transfere. Não se recebe para guardar, Júnior. Se recebe para transferir. Você precisa se multiplicar sobre os homens que você lidera. Nós vivemos uma época de uma esterilidade tão grande. Os nossos departamentos não geram outras pessoas. Nossos líderes não geram outros líderes. E qual é a proposta do evangelho? Se o ID é por todo mundo, não dá para você não pode nem cruzar a fronteira. Mas você pode alcançar alguém que pode. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você entende isso. Pedro está transferindo o que tem, porque não recebeu para esconder. Recebeu para transferir. O que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. A Bíblia diz que imediatamente Pedro estende a mão, pega-o pela mão e o puxa. Pastor, a palavra não é suficiente? É. Só a ordem no nome de Jesus resolveria o problema. E por que Pedro põe a mão no processo? Porque uma igreja que serve não é uma igreja que fala, é uma igreja que põe a mão. Irmãos, só falar não vai resolver. Alguns processos nós teremos que estar tão envolvidos com ele que alguém vai dizer, tem a digital de fulano nisso. Começou a funcionar os jovens? Tem a digital de fulano nisso. Começou a dar certo o grupo de mulheres? Tem a digital. Não foi só uma fala, foi uma imposição de mão, foi colocar a mão dentro do processo para que ele de fato aconteça. Sabe que a gente gosta de ficar de longe falando o que fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, poder de voz e igreja só tem quem põe a mão. Poder de voz só tem quem está junto com o processo, gerando no processo, acontecendo no processo, sofrendo no processo, chorando no processo. Geralmente quem está fazendo essas coisas não quer usar a voz, porque está usando as mãos. Só usa a voz quem não está usando as mãos. Eu não sei se você entende, né? Eu não sei se você entende. Mas só se preocupa com a voz que ele não está fazendo nada. Aí ele precisa falar, não é assim, não é assado. Agora, eu nunca vi um povo que sabe tanto de igreja, sem ser igreja, como o povo do nosso tempo. Sabe muito de igreja, ele só não é igreja.
Aí ele vem e diz, tem que fazer assim. É assim que acontece. Irmão, para ter poder de voz, precisa estar com poder nas mãos. Entendeu, Getúlio? Obrigado, Getúlio. Dá um glória aí. E fica tímido não. Ficou até vermelho, Getúlio. Já viu o Getúlio vermelho? É sério isso. Só gasta tempo falando quem não está com a mão no processo. Pedro não está falando. Pedro liberou a palavra e não o bastante, estendeu a mão. Pegou-o pela mão e disse, o teu milagre está dependendo de uma mão. Eu quero liberar uma palavra com muito temor no meu coração. Pastor Alex, recebe essa palavra. Deus trará para essa casa, já tem alguns aqui, eu estou vendo, mas Deus trará para essa casa pessoas que mais do que falem, tenham a disponibilidade de colocar as mãos no processo. Gente que vai dizer, eu participei do desenvolvimento desses jovens, eu participei do crescimento desse grupo de homens, eu participei desse crescimento aleluia, da mídia da igreja, eu participei do desenvolvimento de obreiro e tal, eu faço parte, eu não tenho só uma palavra, eu tenho um comportamento que denuncia que eu sou servo nessa casa. Não, eu não vim só participar do que está sendo promovido aqui, eu vim colocar a mão dentro do processo, eu vim gerar ele junto, eu vim massar barra, eu vim dar forma às coisas, eu estou fazendo parte do que está sendo produzido. Tomara a Deus que ainda esse ano Deus surpreenda a nossa igreja com pessoas que se comprometam com o processo, não só para falar, vai se levantar a gente para dizer o que é que tem para fazer aí, onde é que tem que trabalharmos, o que é que tem para produzir. Nós estamos juntos nesse processo e não é uma declaração política, é um comportamento que diz, conta com as minhas mãos. Na igreja esse ano eu estabeleci um processo, escuta o que eu vou dizer. Eu quero, na tentativa mais maluca, porque é uma loucura, eu quero eliminar a distância entre os grupos. Aqui não tem não. Mas se o cara é dos homens, ele só aparece em coisa de homem. Se é as mulheres, só mulher. Se é o jovem, aí não aparece nenhum adulto, só criança. Só que aqui, na nossa igreja, tudo funciona com todo mundo. A câmera é um grupo, a mídia é outro grupo, a recepção é outro grupo. Eu não posso contar com um pequeno grupo de jovens se eu não estiver funcionando o telão, que é um grupo, funcionando o som, que é outro grupo, funcionando a mídia, que é outro grupo. Eu preciso que eles entendam que isso não é uma disputa de cargo, é um corpo que anda. Ora, mas... Então eu preciso que eles se conectem. Minha proposta para esse ano é, nenhum trabalho será sozinho. É mulheres, aí vem os caras que ficam na porta. Aí vem a mídia, que é um monte de jovem. Aí vem os homens que ligam as câmeras. Eles precisam entender que tudo que acontece ali é o reino que está sendo glorificado. Isso aqui não é uma disputa de território. Isso aqui é um corpo se movendo em direção ao céu. Eu não sei se você está no mesmo ambiente que eu, mas eu quero ser boca de Deus. Se prepare para integralizar esse ano, porque o que acontecer aqui precisa ter a nossa digital. Tudo que acontecer aqui precisa ter a nossa digital. Não só a nossa fala, mas a nossa digital que pega na mão, que levanta, que coloca de pé, que diz, estou junto, vamos entrar no templo junto, vamos fazer acontecer. Ouça, e eu concluo, para a gente orar. Sabe qual é o poder de uma igreja que serve? Ela dá a pessoas poder de fazer o que nunca fizeram antes. Tem gente, e eu já vi isso muito, que a primeira vez que vai falar em público vai ser numa igreja. Ele tinha pavor de público, mas alguém diz, não, a senhora vai falar hoje. Ela diz, eu falar? Como assim? Não, a senhora vai ler um texto, aí você senta e diz, ó, lê texto assim, explica assim, não faz isso, faz assim, não faz tanto movimento. Você vai explicar o processo. Você deu a ele a oportunidade de fazer o que ele nunca fez antes. E não só sobre falar, não só sobre púlpito. Tem gente que a primeira vez que mexeu num som foi numa igreja. Hoje ele é técnico, vende o serviço, mas foi a igreja que ensinou. Aprendeu a cantar, igreja. Se ela desviou e virou a Beyoncé mundial, aonde ela deu os primeiros gritos, a igreja dá a pessoas a oportunidade de fazer o que elas nunca fizeram antes. Quando Pedro puxa, pés e tornozelos firmam.
Firmando, salta. Saltando, fica em pé. Estando em pé, anda. Andando, entra. 5 coisas acontecem de forma imediata e simultânea. Pés e tornozelos firmam, firmando, salto, saltando, fica em pé. Estando em pé, anda. Andando, entra. Pastor, por que isso é importante pontuar? É importante pontuar por causa do verso 2. O que diz o verso 2? Diz que ele é coxo desde o ventre de sua mãe. Nunca andou antes. Mas quando Pedro puxa. Oh, glória ao nome de Jesus. Pés e tornozelos firmam. Firmando, salta. Saltando, fica em pé. Estando em pé, anda. Andando, entra. Já parou para pensar como isso é importante? Já parou para pensar que andar é um processo? Que ninguém nasce andando. Ninguém. Quem é pai e mãe aqui? Dá um sinal assim, pai e mãe, pai e mãe. Se perguntar para os pais aqui, quanto tempo seu filho levou para andar? Os mais otimistas vão dizer, pastor, meu menino é prodígio. 6 meses já andava. Outros mais pessimistas vão dizer, pastor, meu menino levou 12 meses para andar. Foi um processo. Eu pensei que esse menino nunca ia andar, tinha até um problema. O fato é que uma criança, na sua naturalidade, num processo normal, vai levar em média de 10 meses a 1 ano para os seus primeiros passos. Primeiro ele aprende a ficar durinho, depois desenvolve a habilidade de engatinhar. Aprendeu a engatinhar, começa a se escorar nas coisas. Aprendeu a se escorar num dia que você não espera, ele solta o sofá, solta a cômoda, solta a mesa, sai correndo na sua direção, com os bracinhos abertos assim. Um monte de pai babão me olhando, a outra está dizendo, quando vai ser minha vez? Esse processo bonitinho leva em média 10 meses a 1 ano. Esse homem nunca tinha andado antes. Mas quando Pedro puxa, pés e tornozelos firmam. Firmando, salta. Saltando, fica em pé. Estando em pé, anda. Andando, ele faz em minutos o que naturalmente levaria 1 ano. Posso ser boca de Deus? Quanto tempo vocês estão aqui, pastor? Na igreja? 30? 20? 22 anos. Posso ser profeta? Para esse finalzinho, para a gente orar. Vamos viver em 2026. Um aceleramento do céu em nossa direção. Vamos produzir em 1 ano o que não vivemos nos outros 22 que nos antecedeu. Quero ser boca de Deus. Deus está levantando um grupo aqui para essa tarde, que vai assumir o compromisso de acelerar processos. Pessoas vão transferir o que estão recebendo nessa tarde, receberam na noite de ontem. Isso será transferido à igreja com a qual vocês estão cuidando, e processos serão acelerados. Viveremos em 1 ano que não vivemos em... Eu não sei se você está no mesmo culto para pegar a palavra, mas essa mão aí que você levantou, deixa eu ser pentecostal um pouquinho só, essa mão que você levantou aí, o Espírito de Deus na tarde desse dia, se você quiser, Ele te dá poder para mudar condições, realidades e acelerar tempo. Se prepare para fazer em pouco tempo o que não vivemos em anos. Deus essa tarde vai mudar a realidade do ambiente onde estamos. E se você é pentecostal comigo, por favor, aproveita esse finalzinho da escola, abre essa boca 1 minuto só e vai dizendo, Espírito Santo, se o Senhor quiser, inunda minha alma, porque eu quero ser canal de transferência na Resgate. Eu quero que as pessoas vivam, experimentem, acessem pelo meu ministério aquilo que o Senhor tem confiado. Enquanto alguém entendeu, alguém levantou a mão, alguém ficou de pé, isso, abre essa boca 1 minuto só. Não, Deus não te trouxe para cá para ouvir um monte de informação e voltar vazio. Deus não te trouxe para cá para ser recheado de palavra e não levá-la à prática. O Deus do céu essa tarde, Ele começou a quebrar cadeias para que algo novo em 2026 seja liberado sobre a Resgate. Eu recebo a autoridade do Espírito para profetizar. Prepara para acelerar processo. Prepara. Por 1 minuto, abra a boca. Já ficou de pé? Fica de pé comigo. Abra a boca um instante. Isso. Abra a boca um instante.
que você vem para a escola? Para receber, transferir. Para que você busca o Espírito Santo? Para receber, transferir. Para que Deus te deu dons? Para receber e transferir. Para que Ele te encheu do Espírito Santo? Para receber e transferir. Abra a boca comigo, por favor. Isso. Ora, mal. Ora, mal. Erebauebas. Nebadauesicão. Baruque barasai choquemas. Leio cama. E cantora. Parai choquevia. Leio dele cantora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a graça do Espírito para concluirmos essa noite. Eu sinto a graça do Espírito para concluirmos essa noite. Isso, a gente só dá o que tem. Por isso Pedro disse: o que eu tenho eu te dou. Quem não tem não consegue transferir. Mas tem alguém essa tarde que já está cheio do Espírito Santo para transferir alguém. Deixa eu te dar a oportunidade. Eu queria que você virasse de frente para alguém aí do teu lado. Isso, vire de frente para ele, de frente para ela. Abre essas mãos aí, cheia de poder. Isso, Deus vai passar pelas tuas mãos agora. Deus vai passar pelas tuas mãos agora. Isso, levanta a mão. Isso, não precisa nem tocar. Só levanta a mão sem tocar. Isso. O Espírito de Deus vai colocar em você uma unção sobrenatural para essa escola. Eu quero fechar essa tarde aqui possuído de autoridade, para que a gente não sejamos só ouvintes. Quem ouve e não pratica não vive o sobrenatural. Sobrenatural não é para ouvinte, sobrenatural é para praticante. Sobrenatural não é para quem absorve, sobrenatural é para quem transfere, sobrenatural é para quem crê. Fecha os teus olhos, fecha. Se você é batizado no Espírito Santo, isso, eu vou te fazer um desafio. Vou te convidar a orar em línguas estranhas. Línguas estranhas não é presente de festa, é ferramenta. Diz a Bíblia: quando eu oro em línguas estranhas, meu espírito ora bem. Diz a Bíblia: quando eu oro em línguas estranhas, eu edifico a mim mesmo. Diz a Bíblia: quando eu oro em línguas estranhas, eu oro para Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, ore em línguas estranhas agora. Isso, pastor Rogério Barreto, eu ainda não fui selado, eu ainda não tenho dom. Vai abrindo a boca e dando glória, porque o Jesus que batiza está nessa tarde aqui com vontade de batizar você. Abre a boca, vai. Oremandara shuribidarai. Espírito Santo, onde tiver um crente de coração aberto, agora, essa tarde, inunda a alma dele com poder. Deus, não nos deixe frequentar um ambiente desse e voltar normal, voltar comum, voltar vazio. Nos permita sair dessa tarde carregado da presença, carregado da presença, carregado da presença, carregado da presença, carregado da presença. Se você pode, dá um abraço e alguém ora por ele um minuto. Ora. Ora macho. Nerebauas. Neremasuricalas. Erecia cauemanchoras. Nerebauebas. Jesus dá talentos. Levanta pregadores aqui, levanta cantores aqui, dá talentos. A igreja imigrante nos Estados Unidos está precisando de crente cheio do Espírito Santo. Dá talentos.
Dá talentos aqui. Desperta crentes para a oração da madrugada. Desperta crentes para o jejum espiritual. Essa geração que fala de jejum intermitente, mas não fala de jejum espiritual. Levanta aqui, Pai, uma geração que te busca, que seja inundada do teu Espírito. Levanta, 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 levanta cantores que mais do que voz carregue presença. Presença é algo inconfundível. Presença é algo indescritível. Carrega!